Vamos continuar. Na história Em Busca da Bucha, eu me deparei com essa entrevista do José Mindlin. Ele imigrou, a família dele imigrou pro Brasil. Eu não lembro se ele era criança quando ele imigrou, ele acabou nascendo aqui, mas enfim. Ele foi um jurista bem famoso, etc. E ele concedeu uma entrevista longa de 2 horas, só ficou registrado na Câmara, no programa Memória Política da TV Câmara. A entrevista foi no dia 7 de maio de 2003. Então, muito tempo, 20 anos atrás. Entrevista de 20 anos atrás. E aí, as notas taquigráficas, né, transcreveram a entrevista. E olha que interessante. Quem eram seus contemporâneos? Já adianto, o Mindlin, ele estudou na USP. Ele fala assim, ó, rapaz, olha, os líderes dos integralistas era Roland Corbusier, Ângelo Arruda, quem mais? Não sei se vocês lembram de alguns nomes da época. Walter Moreira Salles foi também meu colega de turma. Sabe os Moreira Salles que estão até aí hoje? Os maiores donos da mina de nióbio do Brasil? A turma que hoje tá aí, né, no Itaú Unibanco? Olha aí! Ele teve lá suas inclinações integralistas, mas foi uma coisa que passou logo. Eu tinha outro colega, Manuel Ferraz de Campos Salles. Neto Campos Salles. Você vê que só a turma, né? Alto valor, geração de alto valor, todo mundo junto misturado, na mesma sala. Na mesma sala. Todo mundo se faz da escola. Estava integralismo, mas eu consegui convencer a deixar o integralismo e falou, mas uma coisa que aconteceu interessante na faculdade foi que um dia, deixa-me ver quem eram. Vamos ver se eu lembro no curso da conversa. Convidaram-me para uma reunião em que eu devia me comprometer a manter segredo absoluto. Eu fui. Chamada Bucha. Lá vai o Mindlin. Ele fala, né, do Júlio Franco, papapá. Era uma sociedade de apoio mútuo, não era maçonaria, mas era de apoio mútuo mesmo, e que fazia coisas muito parecidas com a maçonaria, porque a política brasileira era dominada por membros da Bucha. Olha os presidentes. Lembra que Rui Barbosa também era membro da Bucha, foi ministro de Estado. Campos Salles, que foi ministro também do Deodoro, também era. E outro, Tino Bocaiúva também, né, Relações Exteriores. Barão do Rio Branco, né, o patrono aí das relações diplomáticas do Brasil, também. Então você vê como são as coisas. Imagina os cargos de segundo, terceiro, quarto escalão que a gente sequer, sei lá, consegue imaginar, mas que tá ali, ó, com o B dele, ó, tocando terror sem ninguém ver. Quem anunciou a Bucha com muita energia foi o Paulo Duarte em 1924. Mas naquele tempo, os presidentes da República eram da Bucha. Os cargos no Judiciário, os cargos no Congresso eram determinados pela Bucha. Um amigo meu tem uma frase que fala, Jabuti não sobe em árvore. Alguém botou ele ali. Eu estava sendo convidado, até com promessas mirabolantes, eu iria dirigir um jornal. Mas eu queria saber, né, quem comandava, etc, tudo mais, ppp, aí tem que ser no escuro. Tem que topar, você só sabe depois que você entra. Aí o cara pergunta, né, o Júlio Mesquita Neto, o Julinho, eram dos dirigentes? Eram dos dirigentes, sim. Júlio Mesquita Filho, eu conheci o Júlio e o Rui, filho do Júlio Mesquita Filho, quando crianças. Eles assumiram a direção do Estado, né, do Estadão. Eu até já tinha saído, mas quando voltei ao Estadão para um conselho que Júlio Neto formou, eu fiquei sendo o elemento mais antigo do Estadão. Mas naquela altura eu já não falava mais em Bucha. Creio que não existe mais, ou se existe, é absolutamente significante. Deixa ele completar esse negócio de Bucha, porque é importante, né? Porque tem uma entrevista, pega ela que tá criada e fala assim, tu quer um copo d'água, tá com sede? Deixa ele terminar de falar da Bucha. Fala, Bucha. É importante. A Bucha fundou a USP, a Universidade de São Paulo. Aí o Mindlin fala, a Bucha dominava a vida do país. Vejam a importância. Até Lacerda fala naquele livro, Depoimento. Carlos Lacerda fez uma longa dissertação para os jornalistas do Estadão sobre o papel importante da Bucha e sobre o papel relevante que teve Júlio Mesquita na condução dele. Esse depoimento do Lacerda eu não conheço, mas realmente a Bucha financiava estudos de gente que tivesse um potencial de atividade política. Se não me engano, a do Bernardes teve os estudos financiados e foi levada à presidência, e depois desapontou muito os paulistas, mas quase todas as figuras de certa importância na vida brasileira, tanto na política quanto na vida profissional, tinham sido apoiadas pela Bucha. Todo mundo. Olha a formação do Estado brasileiro. Aí pensa nos dias atuais, pensa no grau de influência que as ONGs têm. Pega isso daqui e tenta transpor pro dia de hoje. Na hora que você for pensar em qualquer coisa que acontece no Brasil, quem será que tá, né, mexendo, né, as cordinhas das marionetes que a gente vê por aí? Ele falou que teve um conterrâneo dele que foi Moreira Salles, né? Vamos falar um pouco dos Moreira Salles. Olha os dias atuais. Olha os dias atuais. Lá atrás você tinha um apoio pra estudar. Hoje você tem um apoio pra se eleger. Irmãos Moreira Salles investem em candidatos de esquerda e gastam mais de 2 milhões em doações de campanha. Aqui não é o Walter Moreira Salles. Aqui já é o filho dele. A história do Brasil é um eterno ciclo. São as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Que aprendeu com o tataravô, que passou pro tataravô, que passou pro bisavô, que passou pro avô, que passou pro pai, que passou pro filho, que vai passar pro neto, depois pro bisneto, tataraneto, e não para. A história do Brasil. Entrando, saindo. Nem vou me aprofundar nisso. Um dos que recebeu, né, a ajudinha, Orlando Silva. O outro, Jorge Viana, que tá aí na Apex. Salário, meu Deus, sensacional. Sensacional. Aí, vindo lá por causa do Moreira Salles, né, o Walter Moreira Salles. Veja se no Brasil também não estamos no eterno loop. Notícia do Correio Paulistano, 19 de novembro de 1958. Chega na manhã de hoje o seu Rockefeller. O seu Rockefeller veio no Brasil, fazer o que eu não sei. Mas fala assim, o nosso Rockefeller, governador eleito do estado de Nova York, se encontrei de ontem no Brasil, chegou 8h30, né? Durante o dia de ontem, visitou o instituto, que é a Rockefeller Foundation Montém Matão, né? Instituto, ó, muito bacana, vê aqui ver a ONG dele. Rapaz, e ele também, olha só, ele esteve igualmente na fazenda Cambuí, de propriedade do senhor Walter Moreira Salles, que se localiza na mesma região. Imagine, uma pessoa da magnitude do Rockefeller, que é eleito governador, vem ao Brasil. Essas viagens normalmente são rápidas. Você vê essas viagens atualmente. Por mais que o Lula fique lá nos hotel caro, de barriga pra cima, você tem uma agenda corrida. Gente, tu deixou teu estado pra trás. Né? Tu teve tempo de ir na fazenda do Moreira Salles. Quão próximos eram do outro pra isso acontecer? Aí pra você tentar transpor por dias atuais, tentar entender onde a gente vai chegar, olha essa foto. Quando o Soros veio pro Brasil, ele se encontrou com quem? Com o Fernando Henrique Cardoso. É a mesma coisa. Só que fala vez quanto com o Moreira Salles.
Sai o Rockefeller, que ajudava, né, no passado, entra agora o Open Society. Sai o Instituto Rockefeller, agora entra a Open Society Foundation. Sai o Nelson Rockefeller, sai o David Rockefeller, entra o Jorge Soros. Sai o Moreira Salles, entra o Fernando Henrique Cardoso. São os mesmos eventos. Nara Lula é quem? Não sei. Lula tem tantos. Lula é o vassalo de todo mundo. Todo mundo. Olha como tá o governo atual. Olha Marina Silva. Jabuti não sobe em árvore. A própria esquerda se questiona por que a Marina Silva tá onde ela tá. Vamos continuar. Aí um ano depois, rapaz, na época que os Rockefeller mandavam e desmandavam no mundo, um ano depois, Moreira Salles, novo embaixador. Quem mandou? O Juscelino. Juscelino Kubitschek. Não o Juscelino Filho não, viu, que também tá sempre confusão. E nunca ouviu uma história de, Juscelino Kubitschek, rapaz. Fez esse negócio aí, botou um monte de rodovia pra tudo que era do carro, porque do interesse dos americanos. Essa história o pessoal sempre comenta, né? A gente não vai entrar a fundo nela. Aí quando você fala, rapaz, Juscelino Kubitschek mandou Moreira Salles pra ser embaixador. E o Moreira Salles na época, né? Alguns veículos um pouco mais, não posso falar mais independentes, chamavam ele com todas as letras de testa de ferro. Testa de ferro dos Rockefeller. Você vê aqui, ó. O semanário, semana de 15 a 19 de setembro de 1961. Novo truque de Moreira Salles para ludibriar a Constituição. Nunca é demais ressaltar o poderio político do senhor Moreira Salles, que, no governo do senhor Jânio Quadros, tem tudo. Começou presidindo a embaixada especial para ultimar negócios nos Estados Unidos. O Moreira Salles, nessa época, também ele foi responsável por renegociar a dívida externa do Brasil. Entrando, saindo, a dívida externa, segue aí. A dívida, vamos falar assim, a dívida, né? Segue sendo um problema. Conseguiu a nomeação do seu caixeiro. Quem era o caixeiro do Moreira Salles? Roberto Campos. Ué, Roberto Campos, o avô do RCN. Aquele rapazinho que tá lá, falando de pegar, de quem sabe aprender, né? Gestão de ativos com terceira, terceirizar a gestão de ativos, do BC. Ele falou isso pra BlackRock. Rapaz, aprendeu com o avô. Para embaixador do Brasil em Washington e agora impôs a indicação do seu sócio, Santiago Dantas, para chefiar a missão brasileira na ONU. Este banqueiro de milhões, homem do grupo Rockefeller, entretanto, arranjou um meio para não instalar uma escola, né, custeada pelo banco, Moreira Salles, vai, segue lá de mais informações. Aí você vê aqui, né? Será que tem realmente alguma ligação? Sei lá, Roberto Campos, Moreira Salles. Tem notícia, mas desde a década de 50, ó. Legislação sobre capital estrangeiro. Olha, Robertinho aprendeu com o avô mesmo, viu? Comissão composta dos senhores Luiz Simões Lopes, Walter Moreira Salles, Fernando Bababá, nomeada para estudar a recente legislação sobre capital estrangeiro, transferiu sua missão na subcomissão que está constituída dos senhores Roberto Campos, que é ministro das Relações Exteriores, bababá, um monte de gente. Ninguém toma apenas, né, decisões erradas ao longo da vida e ninguém só faz coisas ruins. Acho que o Lula tá nesse ponto, acho que o Lula só erra. Mas, brincadeiras à parte, é um menino curioso, né? Você vê que a turma era acusada de, você tem relações com setores internacionais. Aí você vai procurar notícia pra ver de onde é que eles estão com o nariz envolvido. É o Rockefeller visitando a fazenda, falando que é o homem do Rockefeller, tentando emplacar um cargo na embaixada, discutindo legislação sobre capital estrangeiro. Isso aqui é 1952. 1952, mas vamos adiantar. Vou pegar aqui um gancho, né? Relembrar assuntos passados. Roberto Campos, ele não é um cara que só errou na vida. Teve coisa que ele fez que eu achei bacana. Ele tinha uma visão de economia que até em partes, quando ele fala que o Estado, ele tem que impedir a formação, né, de oligopólio e monopólio. Ele já defendeu isso um dia, isso eu concordo com ele. Se ele botou isso na prática ou não, eu não estudei profundamente a história, mas eu não acho que ele é 100% vilão. Mas é bom relembrar o seguinte, quando a gente falou sobre o Instituto Hudson, se você parou aqui de paraquedas, você não sabe o que é, procure nesse canal, mas de forma muito resumida. Em 1967, 68, um desses 2 anos, veio uma turma, Estados Unidos, financiada grande parte pelo Pentágono, as matérias da época falavam isso, que o chefão era o Herman Kahn, um futurólogo, sim, era uma profissão, ele previu o futuro. Ele veio com a história de criar uns pés de uns rios na Amazônia, tipo o canal do Panamá, sabe? Pra você melhorar o tráfego, né? Não é pra criar barreiras naturais pra já facilitar a divisão. Não era isso, não era isso. Não. Finge que eles estão do nosso lado. E aí, quando o Herman Kahn escreveu um livro, e quando ele veio ao Brasil, bom, o livro foi prefaciado pelo Roberto Campos. Ele havia conhecido o Herman Kahn, né? Então, é engraçado. A gente comentou isso no dossiê. Aqui mais uma vez, né? O autor foi recebido no aeroporto pelo Roberto Campos, 69. Aqui fala, o Lago Amazônico, Hudson manda Paneiro convencer. Era o Robert Paneiro. Robert Paneiro, quando ele veio no Brasil, tá ali, o Robert Paneiro, diretor do Hudson Institute, procurou discretamente ganhar a simpatia das personalidades brasileiras, entre as quais o seu amigo Roberto Campos, né? Que era amigo dele desde a época que era embaixador em Washington. Então, você depois entende porque tem uma turma que é meio ressabiada, né? Bob Field, Roberto Campos. E aí você vai entrando, saindo. Roberto Campos Neto, ele não é um bocó. Ele entende economia. Mas você vê como são as mesmas famílias. Entra ano, sai ano. É a mesma galera. A mesma galera. Deve ser o gene familiar, né? Que é muito inteligente. Aqui foi até uma matéria da época também. Aqui é um dossiê, a época feito pelo Estado-Maior. Estava disponível no Arquivo Nacional. E aí os militares, né? Eles começaram a ficar de olho assim no Roberto Campos. Que ele estava escrevendo também na Globo. E aí no Globo escreveu esse texto, né? Os futuríveis ou incêndio na caixa d'água. Roberto de Oliveira Campos. E aí ele falava o seguinte, ó. O Grande Lago e o Nacional Palhacismo. Ele fazia piadas com quem achava que, como é que vocês conseguem acreditar que os americanos são malvados? Como é que vocês têm a coragem de falar que o Instituto Hudson tá jogando contra a gente? Brincadeira, hein? Vamos tentar crer que ele só foi um inocente. E fez piada com quem tava preocupado com o Brasil, né? Tá ali, ó. A recente exploração demagógica de um problema espanhol ridículo mundial, o subdesenvolvimento é triste demais para ser gravado com ares de palhaçada, entre as imbecilidades circulantes na praça, figuram as seguintes: trata-se de uma conspiração do Pentágono para ocupar a Amazônia, né? E falar também, ó, conspiração. Eles estão cobiçando as nossas riquezas. Tá de maluquice, rapaz. Tu acha que os Estados Unidos estão querendo nossas riquezas? Tu acha que eles estão atrás das riquezas da Amazônia? Com base no que tu tá falando isso?
Com base no quê? Mamãe vai falar isso, viu, Roberto Campos? O cara que te